pai, financeiramente desesperado, matou esta semana nos Estados Unidos a esposa, a sogra e os 3 filhos e logo em seguida se suicidou. Tudo aconteceu na luxuosa casa onde a família morava. O motivo? A preocupação com a crise que o país vem enfrentando. A situação que atinge em maior grau, além do setor financeiro, é o da construção civil. Na cidade de Santa Bárbara, também nos Estados Unidos, os problemas estão levando muitas pessoas a dormirem nos próprios carros. São homens, mulheres, crianças e até animais de estimação. Em meio à crise financeira que afeta os mercados globais, o desemprego é a principal preocupação dos espanhóis. A cada dia, em média, 1.250 pessoas são demitidas e apenas nos últimos 2 meses, 80% do total de empregos criados em 2007 já foram eliminados. No total, o país já tem 2.600.000 pessoas desempregadas, o que representa 11% da população ativa. Depois de alguns anos de forte valorização, itens importantes da pauta de exportação brasileira vêm sofrendo com a queda nos preços, em função da crise nos mercados. Entre esses produtos, destacam-se o minério de ferro, a soja, o açúcar e o café. Estes são apenas alguns dos reflexos que a crise financeira nos Estados Unidos está causando, incertezas e muitas perdas. De um outro lado, estão pessoas que vencem mesmo com as turbulências na economia, recuperam a saúde e o autocontrole e provam que existe sim uma saída. Eu estava desempregada, sou formada há 8 anos já, publicitária. E faz nem um mês que eu tô aqui na igreja e eu estava fazendo muitas entrevistas e nada dava certo. E essa semana que eu estava para receber a resposta de um banco, né? Super importante ver essa crise dos Estados Unidos. Então vem aquela voz de negatividade, não vai dar certo, é uma crise, você não vai conseguir entrar. Aí eu fiz o meu propósito com Deus, eu me firmei. Quando foi hoje, o celular tocou. O superintendente do banco me ligou dizendo assim, nós estamos assumindo um banco muito famoso nos Estados Unidos, que com a crise ele acabou sendo, né, derrubado lá. E eles assumiram o banco e eu preciso de você para trabalhar. Então fui contratada hoje, em nome de Jesus. Eu passei muita necessidade, perdi cartão de crédito, perdi talão de cheque, meu nome foi para o SPC, foi para o Serasa, fiquei endividada, fiquei ameaçada de morte, porque as pessoas vinham me cobrar e eu não tinha como pagar. E eu montei um próprio negócio numa sociedade, né? E o rapaz que eu montei, ele era muito endividado, então tudo que entrava, as pessoas pegavam para pagar a dívida, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei com uma dívida muito alta que eu não conseguia pagar. Até meu carro eu tive que vender para pagar a dívida e fiquei sem nada, só com as dívidas mesmo. Chegou um certo ponto de eu não ter dinheiro para comprar um pão. Foi essa a minha situação que eu cheguei na igreja. Isso influenciou, de certa forma, a sua vida física, né? A saúde, a vida familiar? Influenciou em tudo. Casamento, saúde, em tudo. Família. Eu era muito nervosa, daí brigava muito, batia nos meus filhos. Casamento acabou. Então foi assim, cheguei ao fundo do poço mesmo. Tudo de ruim que possa pensar e imaginar aconteceu comigo. E em um desses momentos assim de desespero, o que a senhora chegou a fazer realmente movida por esse sentimento assim de não ter mais saída? Aí eu só pensava em tirar minha própria vida, porque eu achava que não tinha mais jeito. Para mim, eu achava que não tinha mais jeito. Não tinha outra saída. Então eu fiquei num total desespero. Eu chorava todo dia, eu não conseguia dormir, entrei em depressão. Fiquei péssima mesmo. De todos os sentidos eu fiquei. A mudança da vida da senhora veio com o Congresso Empresarial? Isso. Quando eu cheguei na igreja, que eu comecei a fazer as correntes, aí eu fui tendo uma direção, e aí que eu comecei meu próprio negócio. Hoje eu presto serviço para uma empresa multinacional, eu tenho em média 126 funcionários que trabalham comigo, e hoje, graças a Deus, a minha vida mudou totalmente. Quais são as suas realizações, conquistas? Tem minha casa, tem meu carro, meu escritório. E graças a Deus, hoje eu sou realizada em tudo. Família, casamento. Nós, na nossa empresa, chegamos a dever, na época, há 4 anos atrás, R$850 mil. Meu Deus, arrepia.
E aí o que aconteceu? Pelo fato de não termos direção, fazemos muita coisa, eu fiz muita coisa errada na empresa, em termos de contratos, negócios, área administrativa, contratação de pessoal, eu errei muito. Então o que aconteceu? Depois de 4 anos de igreja, 4 anos de congresso, usando a fé, ouvindo a palavra, principalmente, aí o que aconteceu? Comecei a ter direção nos meus negócios, na minha vida particular também, tá? E isso tudo a gente sanou. Eu, em outras épocas, eu perdi automóvel, perdi casa de praia, eu perdi caminhonetes. E hoje a gente restaurou-se tudo isso. Eu restaurei a minha vida financeira, a minha vida pessoal. A dívida sumiu, paguei. Eu tenho uma casa com piscina, está sendo construída uma casa com piscina térmica, fechada dentro de casa, uma coisa que muito pouca gente vai ter. Já estou pensando em comprar novos carros para a empresa, uma caminhonete para a empresa. Então tudo se restaurou. Existe uma saída